Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos continuar nossa aula de arte da semana passada? Então vamos lá, nós vamos na página 34, tá bom? E aí nós vamos dar continuidade. Lembrando que o nosso plantão, temos o nosso plantão de dúvida, caso você fique com alguma dúvida. Combinado? Vamos lá? Eu vou pegar as imagens e jogar no computador, que assim vocês conseguem ir olhando as imagens e eu estiver dando os exemplos. Combinado? Vamos lá? Então, como eu havia falado para vocês, né, a gente parou na vinda da missão artística francesa. Esse grupo de artistas experientes, né, eles vieram retratar o que eles encontravam do Brasil. E entre eles veio Debré, né, Jean-Baptiste Debré, veio mais outros artistas, mas o Debré ele foi de uma importância muito grande, porque ele que trouxe para cá a Escola de Belas Artes, né, que foi muito importante, porque naquela época os artistas, quando eles desenhavam, eles pintavam super bem, eles tinham que ter a formação da Universidade de Belas Artes. Se eles não tivessem, eles não eram considerados artistas, tá bom? Então nessa missão vieram vários e Debré foi entre eles. Então aqui no primeiro quadro nós vemos que ele retrata, né, Pequena Moenda de Cana-de-Açúcar, de 1822. Como que ele pintou? Foi aquarela, tá bom? E hoje ela se encontra na Biblioteca Pública de Nova York, nos Estados Unidos. Então a gente vê aí como realmente era. Essa cena realmente aconteceu. Os escravos negros, né, fazendo o serviço braçal, um serviço pesado, puxado, e aí Debré pintou, tá? Depois desse período, quando o Brasil passou a ser um império, havia mais artistas brasileiros trabalhando e criando um tipo de arte que estava dentro dos padrões técnicos desejados na época. Embora ainda com forte influência europeia, como Victor Meirelles e Pedro Américo, observe a seguir os exemplos dessas obras. Então, aqui embaixo, cortou na foto, mas vocês têm aí, né, na página 34, uma obra que se chama Primeira Missa no Brasil, de 1860, foi um óleo sobre a tela, né? Hoje está no Museu de Belas Artes no Rio de Janeiro. Então a gente retrata, né? A gente observa que ele retratou a imagem com uma riqueza enorme de detalhes, né? Tem sombra, tem luz, tem os detalhes das vestes deles. Assim, é uma imagem muito rica mesmo, tá bom? Já na página 35, nós temos uma imagem de Pedro Américo, Independência ou Morte, de 1888, que é uma pintura de óleo sobre a tela, e está no Museu Paulista, em São Paulo. Então, também a gente vê que é uma pintura bem realista, né? A gente olha como se fosse uma fotografia de tanta perfeição, né? Na riqueza de detalhes, nas cores, nos movimentos. Então, é uma pintura maravilhosa e conhecida mundialmente. Tá bom? Aí a gente vem aqui, tem uma perguntinha para vocês responderem. Quais semelhanças e diferenças você consegue identificar entre as obras de Victor Meirelles e a de Pedro Américo, né? Então é uma resposta pessoal. Não tem certo ou errado, então eu quero que vocês respondam para no dia do plantão podermos conversar sobre ela, combinado? Aí a gente continua aqui. Essas cenas retratam momentos importantes da história do Brasil. Nas duas obras, os objetivos eram, além de formar um tipo de identidade nacional, romantizar esses momentos de uma nova pátria que se formava, mantendo o estilo europeu da época.
Os ideais e as temáticas dos quadros eram era o interesse da coroa brasileira, dentro do contexto da formação da nova nação brasileira. No início do período seguinte, chamado de República, o Brasil teve muitos outros artistas importantes, como João Batista da Costa, José Ferraz de Almeida Júnior. Entretanto, foi com a chegada dos modernistas, grupo do qual José do Rego Monteiro fazia parte, que a arte brasileira realmente decidiu mudar e se distanciar da estética europeia, embora os artistas como Almeida Júnior já tivessem incorporado nos temas populares e nacionais a sua arte. É nesse contexto do modernismo e a Semana de Arte Moderna de 1922 que ficaram conhecidos os artistas como Tarsila do Amaral de Cavalcante e Vitor Brecheret, tá bom? Quando a gente fala, né, que eles tentavam romantizar, né, fazer assim, momentos românticos, o que ele quer dizer? Quando fala em romantizar, quer dizer fantasiar, ir um pouco além do que realmente aconteceu, visualizando o fato sobre uma outra perspectiva, né? E tanto as duas obras, quanto a de Américo quanto a de Meirelles, ela nos traz um estilo acadêmico de pintura, porque na verdade eles estão retratando dois momentos muito importantes na história do Brasil, tá? Agora nós vamos para a página 36, né? 36 pede assim: observe uma das obras de Vicente do Rego Monteiro. Aí nós temos o Rabino, né? O Rabino. É um óleo sobre a tela de uma coleção particular. Rabino, né, dentro do judaísmo, significa professor, mestre, tá bom? E aí nós temos a imagem do rabino. E aí pede, na primeira bolinha roxa, para eu identificar, deixa eu te voltar aqui. Você consegue identificar a diferença entre essa pintura de Rego Monteiro e as telas de Victor Meirelles e a de Pedro Américo? Então, se a gente olhar, né, a pintura do Rabino, mais a pintura do Victor Meirelles e Pedro Américo, qual que é as diferenças, né? O que você acha que elas são? E o que elas têm em comum, na verdade? Tá? Como vocês podem ver aqui, a resposta é pessoal e nós vamos discutir no plantão, combinado? Aí nós temos aqui, quais são as semelhanças entre as obras O Rabino, O Menino Nu e a Tartaruga? Todas de Monteiro. Lembra lá no início, qualquer coisa vocês voltem à apostila de vocês, na página, deixa eu te ver, na página 29, nós temos o menino nu e a tartaruga, né? E aí ele pede para relacionar as duas obras. O que elas têm em comum? Elas têm semelhança? Qual? Vai escrever para mim, tá bom? E aí a última perguntinha, você consegue identificar alguma semelhança entre as características dessas duas obras e as da arte marajoara? Às vezes não tem característica no olhar de vocês, né? Mas a tia quer deixar muito importante que essas obras elas tiveram uma importância muito grande. Além de serem manifestações artísticas, elas têm um valor que ajuda a construir nossa identidade cultural nos dias de hoje, tá? Mesmo que elas tenham aí suas diferenças entre os pintores, tá bom? Aí a gente vem, conecte o assunto. Muitas das obras apresentadas aqui ficaram expostas em diversos museus no Brasil.
Museu é um lugar ou uma instituição que se dedica a abrigar objetos artísticos, históricos ou de algum outro valor científico, para garantir sua conservação e seu estudo. As pessoas visitam museus para apreciar esses objetos, tá? Vocês já sabem, mas a tia só leu para a gente poder conectar no assunto. Em 2018, aconteceu um incêndio que destruiu boa parte do acervo e do prédio do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro. Objetos artísticos e históricos foram perdidos para sempre. Foi lá que José Rego Monteiro pôde fazer pesquisas para criar muitas de suas obras, que mostraram ao mundo uma cultura que até então não era muito lembrada pelos brasileiros, as peças de cerâmica marajoara. O edifício queimado não foi sempre um museu, pois foi a casa da família real portuguesa por muitas décadas. Esse edifício, portanto, era uma obra de arte por si só e estava repleto de arte e objetos artísticos que representavam boa parte da pré-história e da história brasileira. Não foram determinadas as causas do incêndio, mas sabemos que nem tudo em sua estrutura estava dentro dos padrões de segurança estabelecidos por lei. Na sua cidade, existe algum museu histórico, científico ou artístico? Você já o visitou? É importante que frequentemente possamos visitar esses lugares, pois com eles aprendemos muito sobre nós e sobre a nossa cultura, como também ajudamos a preservar esses patrimônios, já que o nosso apoio contribui para mantê-los funcionando. O ato de ir ao museu já demonstra interesse por ele e é uma maneira de ajudar sua preservação, que é também, de certo modo, a preservação da nossa cultura. Com base nesses contextos, nesses conhecimentos, não, essa parte a gente não vai fazer agora, tá bom? Por quê? Porque a gente não está podendo sair de casa. Quando retornarmos em aula, a gente faz esse pedacinho. Olha só, a tia separou um vídeo super legal para a gente conhecer a história da cerâmica marajoara. Apesar de já conhecermos, eu vou passar o vídeo. Combinado? E agora vamos falar sobre a cerâmica marajoara, um trabalho realizado por vários artesãos aqui da Ilha do Marajó e herdado pelos índios que viveram aqui na região. Um trabalho também muito apreciado pelos turistas. A gente vai conversar agora com o Ronaldo, que trabalha com isso há mais de 10 anos, como ceramista, escultor também. E a gente está aqui no ateliê onde tudo acontece. Ronaldo, boa tarde. Opa, boa tarde. Começa falando pra gente como foi que vocês herdaram isso dos índios. Como era naquela época essa cerâmica e o que mudou para hoje? Exatamente. Esse é o nosso maior legado histórico, né? A nossa maior expressão da nossa cultura é essa cerâmica, que foi elaborada lá atrás, né? Muitos anos, nossos primeiros habitantes elaboraram essa arte. Arte essa que foi muito bem queimada, muito bem elaborada e, portanto, resistiu ao longo da história, né? Debaixo do solo. E até hoje ela está aqui. E existe uma relação íntima dessa cerâmica, dessa arte, com o povo marajoara, né? com a atualidade. Junto com a reprodução dessas peças, com a produção, a gente traz à tona também a reflexão para o povo do quanto essa história representa para a gente no hoje, né? Essa cerâmica. É justamente essa técnica do desenho, dos desenhos geométricos, que diferencia essa cerâmica marajoara de outras cerâmicas do estado ou do mundo, né? Obrigada, então, Ronaldo, pela tua participação aqui no É do Pará. Muito bom conhecer um pouquinho dessa história, da história também do povo marajoara e, é claro, da cultura paraense. Esse é outro vídeo que a tia vai passar para vocês, que também é interessante, super curtinho também, tá bom? O distrito de Quaraci, em Belém do Pará, é reconhecido mundialmente pela beleza do artesanato produzido ali. A magia do lugar vai além das belezas naturais, pois a cerâmica é atração. As lojas de artesanato estão por toda parte. O distrito é o maior centro produtor da cerâmica amazônica. Tudo começou há 6 décadas, quando o mestre Cardoso chegou à vila e resgatou as culturas marajoara e tapajônica.
Os artesãos se identificaram com a arte que até hoje serve de inspiração. A maioria deles recebeu de herança o dom de produzir as peças de argila. Com raízes na cultura indígena, a cerâmica de Quaraci tem características próprias. Elas revelam detalhes sobre a vida e os costumes dos antigos povos da Amazônia. Olha só que riqueza mais linda, né? Como eu já falei para vocês já conhecem a cerâmica, ela é a argila queimada. Eu faço meu trabalho em argila depois que eu coloco no forno, né? Um forno de barro, é queimada essa argila e é transformada em cerâmica. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo o meu beijo aqui. Até o nosso plantão.